O dia 15 de dezembro de 2023, realmente ele entrou para a história. Depois de quase 35 anos, ou seja, lá quando promulgamos a nossa famigerada Constituição Cidadã, em 1988, já tentávamos fazer uma reforma tributária, né? Passamos os governos, ensaiamos várias vezes, mas sempre parado na Congresso. O Congresso sempre foi um obstáculo, né, para os objetivos desse país, né? Aliás, sempre pelo lado deles, senadores, deputados federais, os interesses lobistas, tá? Menos para a sociedade e para o setor produtivo, que é o mais importante para esse país. Aliás, nós aqui pagamos o salário deles. Bom, a grande batalha sobre a reforma tributária, que não é uma reforma tributária em si, no ponto de vista, digamos assim, financeiro, nós não estamos baixando, diminuindo impostos, tributos, simplesmente estamos fazendo uma simplificação, aglutinando 3 impostos federais e 2 impostos municipais e estadual, né, o que compõe aí o IVA, o chamado Imposto de Valor Agregado, que, segundo cálculos, ficará em torno de 27,5%, segundo projeções do próprio ministro Haddad, né, que já expôs para o público essa situação. O fato é que grande parte do nosso setor produtivo vai ser super onerado. Por quê? Porque criaram nesse esboço aí uma série de exclusões, né? Estamos aí com uma série de exceções. São vários setores da sociedade que serão beneficiados de uma certa forma com uma diminuição, 40% desses 27% de impostos, uma redução, né? Que não está muito claro ainda, né? Toda essa lei vai ser passada ainda por uma regulamentação agora em 2024, ficando aí aberto novamente discussões no Congresso, né? Novamente aquelas investidas de lobbies daqui, lobbies daquela, e o povo e os sindicatos ficam para trás. Tá? O fato é que temos a ameaça de impostos incidentes em vários setores extrapolar o que hoje já pagamos. Então, não é uma reforma, nós fizemos realmente uma simplificação, e nessa simplificação estão beneficiando alguns setores e outros estão sendo superfaturados a nível de uma carga de impostos. Vejam bem, senhores, vários países europeus, países nórdicos, por exemplo, os nórdicos, a Holanda, a Alemanha, são exemplos aí na década de 70 e 80, quando fizeram a sua reforma tributária. Só que a reforma foi precedida de uma reforma administrativa. Falar, o Estado está muito inchado, temos que cortar, temos que otimizar. Na verdade, cortar não é demitir e tal, só. Né? Temos que otimizar o serviço prestado pelo Estado para a sociedade. E eles fizeram. E ao fazer, chegaram a uma certa conclusão, chegaram a um certo quadro final e chamaram a sociedade e falaram, olha pessoal, esse é o tamanho do Estado que nós precisamos. Educação, saúde, segurança e investimentos por parte do Estado. E daí aprovou-se então uma reforma tributária no seu âmago. Aqui nós estamos fazendo de trás para frente. Como tudo, né? Nós matamos para depois investigar, né, o delinquente. Então pergunta-se, aonde está a seriedade desse país? Olha bem, esse IVA, esse Imposto de Valor Agregado, esses 27,5% projetados, é fato ainda para ser revisado em 2024, uma regulamentação. 2, nós teremos 10 anos para implantar essa reforma tributária, essa simplificação de aplicação de impostos, porque envolve uma série de leis de penduricalhos que foram criados desde 1988, com a nossa famigerada a Constituição Cidadã, como dizia Ulisses Guimarães. Esse foi o batizado, foi o nome que ele deu para a reforma de 1988, a Constituição Cidadã. Ok, claro, nós estamos cheios de ações sociais, né, para o bem-estar social, a pobreza desse país, né, a escravidão do nosso trabalhador vivendo aí com 1 salário mínimo, 1,5, 2 salário mínimo, ou seja, ele trabalha e mora numa favela, pertinho, né, perto, mas não tem uma decência. Ele não tem uma decência, ele não tem uma vida decente. Os filhos têm que depender do ensino básico do Estado, do SUS. E nós olhamos o exemplo de Brasília, tá certo? Com todo aquele aparato parlamentar.
eles têm uma série de benefícios, eles têm quase que um hospital dentro do Congresso, né? O nosso Senado e Congresso tem quase um hospital com belíssimos equipamentos de última geração, médicos, tudo. Mas um plano de saúde, inclusive, que envolve os grandes hospitais do Brasil. Sírio-Libanês, Einstein, tudo isso aí, além de alguns internacionais. E a gente olha então para o merecimento da sociedade, para o merecimento do empresário brasileiro que tenta manter a sua empresa, tá certo? A sua empresa. Aliás, né, tivemos também uma vitória aí sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores. 17 setores que já tinha desde 2017, né, já vinha usufruindo aí dessa lei que foi aprovada e veio e seria finalizada agora no dia 31 de dezembro de 2023. E conseguimos então, com todo um aparato mobilizado, sindicatos, produtores, empresários e a conscientização do nosso deputado federal e senador, conseguimos então aprovar a desoneração. Aí foi para o senhor Lula e com o aval, claro, do Haddad e da equipe econômica, ele não sancionou. Ele não sancionou. Um reflexo terrível para a sociedade, né? O PT, um partido trabalhista, votou para auxiliar a desoneração, para ser aprovado. E um presidente que representa esse partido e mais outras coligações, Partido Comunista, PSOL, blá, 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 daqui, da lá, a sua base trabalhista, vetou. O Congresso se mobiliza e derrubamos o veto do seu Lula da Silva. Aliás, veja, é um problema que o Haddad tem, porque dentro do orçamento de 2024, né, que já estava sendo aprovado agora, da PLO, já estava previsto lá, né, essa quantidade de impostos que seriam perdidos nessa desoneração, já tinha sido levado em conta na matemática financeira dele. Mas foi uma vitória para esse país, foi uma vitória. Eu acho que é a melhor vitória, né, desse ano a nível trabalhista, a nível de tributos. Aliás, né, o Congresso aprova a desoneração da folha de pagamento e não sabe eles que estão fazendo uma mini reforma tributária. Essa sim é uma mini reforma tributária, tá certo? Aonde permite a 17 setores desse país que empregam quase 7 milhões e meio de trabalhadores, tá certo? A pagar 1% a 4,5% da sua produção, do seu ganho mensal, do seu faturamento, ao invés dos 20% malfadados sobre a folha de pagamento, ou seja, aquele sangue que se arranca das empresas, né? Aí criamos aí quatro formatos tributários para classificar as empresas, tá certo? Lucro presumido, lucro real, lucro daqui, a MEI, o simples, para enganar a sociedade, tá certo? Para enganar o empresariado, para tentar mantê-lo sobrevivendo, ele que produz as riquezas desse país. E Brasília, com todo o seu aparato federal, sua máquina administrativa inchada, o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo completo de ponta a ponta, desde a pequena cidade, uma cidade com 10 mil habitantes nesse país, tem uma Câmara de Vereadores faturando cada um 7, 8 mil reais. E eles não têm como sobreviver. Dependem de tributos que vêm de planos do governo. Isso é um absurdo. Isso não é sério. Na verdade, a gente brinca de administrar esse país. Nós brincamos de administrar esse país. Tá certo? Nós brincamos. E vai se levando a vida. Olha bem, aprovar um projeto de lei dessa magnitude, apenas para simplificar, e levarmos 10 anos para colocar em prática, os caras lá fora não entendem. Não entendem. Pô, os brasileiros realmente são fantásticos, tá certo? São fantásticos. Eles criam uma lei e tentam regulamentar essa lei e esperam 10 anos para aplicar, para vermos aí o retorno para a sociedade. Quem está vivo para ver, tá certo? Quem está vivo para ver. Pare e pense. É este realmente o país que a gente vai continuar a manter bilhões, cedendo bilhões para campanhas eleitorais, bilhões para o fundo partidário, manter presidentes de partidos voando de jatinho, as regalias em hotéis de 5, 10 estrelas, às custas do povo, só para dizer que, olha, a democracia custa caro.
aliás foi uma frase, né, infeliz de um deputado federal, que disse que realmente gasta-se dinheiro nesse país, os altos salários dos deputados, senadores, as regalias que são concedidas para eles, é para fazermos democracia nesse país. Engraçado, né? Democracias, digamos assim, de primeiro mundo, não são assim, são bem diferentes, né? Olha-se o bolso do contribuinte. Olha o exemplo. Parlamentarismo, que realmente é algo que funciona. Mesmo o presidencialismo, em outros países europeus, isso e aquilo. Não se gasta tanto, não se dá tanto, não se joga dinheiro tanto com partidos. Eles se auto-mantêm. Aqui não, para mantermos os partidos políticos, nós temos que tirar bilhões dos cofres públicos, né? Quando não temos para a educação, péssima educação, tá certo? Aí você cria fundo daqui, fundo da acolá e joga para o município tenta manter, professores com baixos salários, tá certo? Sobrevivendo, o vereador ganha mais do que o professor. O papel do vereador, que é um ente, é um elemento intermediário entre a sociedade e o executivo municipal, deveria ser encarado de outra forma nesse país, tá certo? Deveria ser encarado de outra forma nesse país, não dessa forma, tá certo? Eu acredito que cidades com até 150 mil habitantes poderiam ter sido o próprio conselho de cidadãos usando o que a lei nos permite, tá certo? Claro, não essa Constituição. Aliás, nós teríamos que fazer uma nova Constituição, chamarmos para esse país uma constituinte para revermos tudo que está embutido, tudo que está lá desregrando esse país por força de lobbies, por força de tendências teológicas, isso e aquilo, para colocarmos esse país de volta aos trilhos e dizer, não, poxa vida, agora nós temos um futuro. Nós temos um futuro que precisa ser encarado como Brasil, não para eles. Não para eles, né? Tem que ser para o Brasil.